Fala, galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Fala, galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aulinha, mas nem sei se vou passar na primeira fase. Já começo a estudar para a segunda? Para quem não me conhece, eu sou Daniel Aber, sou professor do time de cirurgia aqui da Medway e vou estar com vocês aqui nesse bate-papo, junto com duas pessoas sensacionais que vão se apresentar agora. Fala, meus queridos, eu sou o Marcos Marangoni, sou ginecologista obstetra, professor de IO aqui da Medway e é um prazer estar conversando sobre a segunda fase aqui com vocês.
Fala pessoal, sejam bem-vindos. Para você que não me conhece, eu me chamo Lucas Pena, sou médico da pediatria, do time aqui da pediatria da Med. É um prazer estar aqui nessa live em que a gente vai discutir um tema importante, né, para você que se prepara aí para as tuas provas de residência. Legal, legal. E a ideia é essa. A ideia, pessoal, é vocês saírem daqui com a noção de 3 pessoas que passaram por isso, sobre quando que é o melhor momento. Será que já está na hora? O que acontece se a gente desça para estudar para a segunda fase lá na frente? Será que um de nós deixou? É esse bate-papo que a gente vai ter agora. E eu já queria começar mandando uma pergunta para o Lucas, perguntando, e aí, Lucas, tu acha que tem algum momento específico para começar a se preparar para a segunda fase? Eu acho que o preparo para a tua segunda fase deve começar assim que você decide que você vai prestar a prova de residência, porque a gente precisa entender que as fases não são completamente independentes. A banca que faz a tua segunda fase é a mesma, né? Então, os temas são muito correlatos, especialmente para as instituições, os focos são muito parecidos. É importante que você tenha noção de que o tema vai ser o mesmo, a forma de ser cobrada vai ser um pouquinho diferente. Esse preparo envolve que você foque especificamente em temas que são mais clássicos de serem abordados em segundas fases. Então é interessante que enquanto você vai estudando para a tua primeira fase, você já vá selecionando esses focos e já vá construindo aí no teu painel de flashcards, de resumo, aqueles roteiros para aquelas estações que são mais cobradas. Você não vai estar deixando de estudar para a tua primeira fase, ao contrário, você vai estar aprimorando o teu estudo para a primeira fase, dando um foco mais prático para os temas que vão servir para a tua fase teórica. Eu acho que esse momento é já. Você pode começar, esse teu estudo nunca vai ser jogado fora. Minha avó dizia assim para mim, ó, o saber nunca ocupa lugar. Então, pessoal, é importante que você sim vá aprimorando esse teu estudo, fazendo esses teus roteiros desde já, desde o início. Coisa bonita, né? O saber nunca ocupa lugar. Não, nunca ocupa. Isso é bem legal. Sabe. Isso é bem legal, porque se a gente para e pensa, se a gente está decidido a fazer prova de residência, e a gente sabe que a prova de residência que a gente vai fazer tem grandes chances de ter uma prova de segunda fase, o quanto antes a gente começa a se preparar, mais cedo a gente vai ter contato com aqueles assuntos que podem ser cobrados de uma forma diferente. E é isso que a gente faz no CR Medway, né? No CR Medway, quando a gente estrutura o curso, a gente estrutura ele baseado no que é mais cobrado, tanto nas provas de habilidade, que vão requerer aquele famoso OSCE, né? Já eu peço para o Marcão, falou que teve uma vasta experiência com OSCE na faculdade, de contar para a gente o que ele acha do OSCE, quanto para as provas multimídia, provas de imagem. E outro dia eu recebi uma mensagem de uma aluna no Instagram, a Gabriela veio de Natal, passou na USP e ganhou 51 posições no último ano da USP, que não teve prova prática. Teve uma prova de casos clínicos. E ela falou, Daniel, é impressionante, com tanto de questão que eu fiz dentro do CR Medway, e quando eu estava resolvendo a prova de casos clínicos, parecia que eu estava no automático, só fazendo uma coisa que eu já vinha fazendo aí, resolvendo as nossas provas de imagem do CR, e o resultado foi que ela ganhou 51 posições. Mas lindo. Mais para frente a gente fala de prova multimídia, prova de caso clínico, de imagem, como é que a gente direciona esses estudos. Marcão, a gente estava conversando aqui antes de entrar com vocês, pessoal, e o Marcão falou que na faculdade dele teve muita prática de habilidades. É real isso? Conta Não, pra com gente. certeza. Eu sou formado na Unicamp, e na Unicamp a gente tinha arenas, assim, que a gente fazia provas práticas, né? Então a gente fazia a prova de habilidade, e a cada ano, no final do quinto e no final do sexto ano, a gente fazia provas no estilo OSCE. Então a gente era na frente do hospital, você entrava no hospital, bem no estilo, no modelo, na modelagem da segunda prova, da segunda fase da prova da Unicamp na época. Então você chegava no local com antecedência, ficava aguardando para ser chamado, fazia a filinha na porta dos ambulatórios, e aí você desempenhava, tinha o caso clínico escrito na porta, e você desempenhava aquela estação da melhor forma. Então, para mim,
eu já treinava durante a faculdade esse modelo de prova, essa tensão, né? Então foi uma grande ajuda, assim. Fez bastante a diferença, mas tem muita gente que não tem contato nenhum com prova OSCE e chega na hora dar aquela travada, né, Dani? Acho que como fazer a primeira fase, você precisa estar preparado para alguma outra habilidade, para outras habilidades que a prova prática te requer, que não só o conhecimento de conteúdo teórico. Então, os assuntos são similares, mas a gente precisa saber como desenrolar aquela estaçãozinha de habilidades ali, que é a estação OSCE, pensando nessas segundas fases que tem OSCE, né? Se tem gente aí com dúvida, ano passado, Unifesp, Santa Casa de São Paulo, USP Ribeirão, Unesp e Einstein, foram 5 as provinhas aqui de São Paulo que mantiveram segunda fase com prova de habilidade. Expectativa é que essas 5 esse ano se mantenham e até que a gente volte a ter algumas que são tradicionais, né? Exato. Unicamp é uma que é tradicional, que na graduação tem muita prática de habilidades, então pode ser que volte, pode não ser. A gente só vai saber quando sair os editais, né? Mesma coisa para a USP São Paulo. O Covid deu uma bagunçada aí, a pandemia Pois deu uma bagunçada exato, no que a gente lá, né? espera, o que não espera dos editais, né? E os editais mesmo às vezes não trazem esse descritivo tão bem detalhado. Perfeito. Mas vale a pena estudar, vale a pena focar nesses outros tipos de habilidades, sim, sem sombra de dúvida. Tu tinhas, Lucas? Porque eu não tinha. Na faculdade, assim, eu tinha um módulo de urgência e emergência durante o internato que a gente tinha prática de habilidades. Isso na minha época, né? Eu formei na Estadual do Pará. Atualmente, a gente sabe que a galera tem, mas na minha época não tinha tanta prática, assim, de habilidades. Eu tive só em um módulo. Tu tiveste na faculdade também? Tive. Eu tive uma prova, na verdade, desde o primeiro ano da faculdade, nós fazíamos uma prova que se chamava LPP, o Laboratório da Prática Profissional. Porque a minha faculdade era uma faculdade metodologia ativa, né? Era o PBL, e a gente tinha metodologia ativa de aprendizagem, a Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, e nós tínhamos o LPP desde o primeiro ano, em que a gente simulava esses atendimentos práticos com atores, né? Agora, esse modelo de prova, ele varia muito, porque você citou algumas instituições, mas você não citou, por exemplo, o IANSP, que realmente não teve uma prova prática com ator, mas tinha uma prova de habilidades em que você tinha que responder as questões que lhe eram apresentadas num determinado tempo. Acaba sendo, pessoal, quase que uma prova prática, né? É uma prova prática, mas uma prova em que você não vai simular nada, você vai apenas verbalizar, como se fosse uma prova oral, ou anotar suas respostas, né? Muito entra também na parte da prova multimídia, que vai te trazer várias questões com imagens, com casos clínicos, para você associar as respostas àquelas imagens. E justamente essas provas que você vai ter aí em quase todas as instituições, pelo menos um modelinho dessa prova ou não, você vai tendo aí contato com esses tópicos desde o momento em que você começa a estudar para a tua prova teórica, né? Então, você aproveita esse estudo para todas essas modalidades, seja para a prova prática com o ator, seja para a prova multimídia, para a prova que vai te trazer um modelo mais de OSCE, um modelo mais de habilidades, para todas essas provas. Na mesma pegada do que tu começaste falando. Por exemplo, uma prova como a do IANSP mantém o padrão que é de primeira fase nas questões de segunda. O jeitão de cobrança, né? Claro que na Vera ali ter que escrever é diferente, é complicado, mas o jeitão se mantém. Então, estudo é estudo, né? Estudo é estudo. E respondendo de novo a pergunta que a gente começou aqui, o bate-papo, se eu tenho a chance de já começar a me preparar especificamente para uma segunda fase, estudando mais a fundo e entendendo como aqueles assuntos serão cobrados numa segunda fase, que eventualmente tenha, se eu posso começar a fazer isso desde o início do ano e eu tenho essa oportunidade, eu não posso largar, né? Que é isso que a gente entrega no CR Medway, né? O CR Medway começa dia 27 de fevereiro, com o CR Medway online sendo disponibilizado, diversos módulos de dominando a prova prática, conhecendo as instituições, para a galera se habituar até a gente começar a ter aulas. Aulas no CR, que vão ser aulas voltadas para a prova de habilidades. Então, sim,
A gente começa o treinamento com CR Médio online, com aulas para provas de habilidades, em que a gente tem uma simulação, tem um debriefing, explica como pontuar melhor naquele checklist. E a gente vai ter também aulas para as provas multimídia, que a gente estava no começo falando de provas de habilidade, mas o Lucas já começou a introduzir prova multimídia, né? Que tem um monte hoje em dia, um monte. E é um terror de muita gente, né? E já na primeira fase a gente tem um avanço da multimídia na primeira fase, né? É verdade. Questões com cada vez mais imagens, apresentando mais sinais semiológicos. Então, o estudo para a prova multimídia das segundas fases vai ao encontro, principalmente nas nossas especialidades, né, de questões de primeira fase, né? As questões de primeira fase da GO estão aparecendo instrumental cirúrgico, para nomear instrumental cirúrgico. GO, PED e CIR, esse último ano, bombaram de provas com imagem. Exato. Instrumental, caiu um monte de imagem de ultrassom de criança, né? Caiu poucos na primeira fase da USP São Paulo. Quem fez essa fase, aquela fase dos casos clínicos, ou para quem teve acesso à prova aí, nós tivemos questões de POCUS, ultrassom torácico. Tivemos uma questão que me mandaram assim no Instagram. Ô, Pro, eu parecia que estava ouvindo você falar sobre a estação de pediatria do PAUS, aquela estação lá do CR, porque caiu uma imagem para você simplesmente selecionar dentre as alternativas qual que era a máscara que você deveria utilizar para ventilar o teu paciente lactente e onde que você deveria colocar o teu coxim no momento de prestar o teu atendimento de urgência. Então perceba que você está estudando para a tua prova prática, mas você está vendo muito conteúdo que vai ser cobrado na tua prova multimídia e na tua prova teórica também, vai te ajudar em todas as fases do teu estudo, né? É tudo uma coisa só, né? É. O saber Não ocupa lugar. Gente, eu vou discordar dessa frase, porque eu tô na minha terceira estante de livro. Minha esposa vai sair o eu ou os livros. Eu gosto do livro físico, então ele ocupa espaço. Pô. Eu comprei, mas eu não me adaptei. É uma tristeza. Eu também. Tem livro que eu gosto de ter em casa. Perdi um monte de livro também, mas tem livro que eu gosto de ter em casa. Mas fazendo a justiça para minha vovó, ela se referia ao nosso HD, né? A nossa mente. Então não é o livro na estante não, minha gente. É o saber dentro de você. Tudo aquilo que você puder acumular em relação a saber, em relação a conhecimento para a tua prova, independente se vai ser para teórica ou para prática. A gente tem que ter confiança de que a gente vai chegar lá, que a gente vai conseguir passar pela primeira, vamos chegar na segunda, e todo esse estudo vai ser válido para essas provas que você vai fazer para todas as fases, né? Isso é importante. Tinha uma que era muito legal também. Se dois transeuntes se encontram na estrada e trocam uma moeda de ouro, cada um sai com uma moeda de ouro. Mas se eles trocam ensinamentos, cada um sai com 2 ensinamentos. Boa. 2 conhecimentos. Olha, eu tô arrepiado. Exato. É legal, é isso. Muito bom. E no final das contas, quando a gente está se preparando para a residência, é isso que a gente está fazendo, né? Acumulando conhecimento. E isso é muito legal você trazer agora, porque me remete muito à minha preparação da prova prática, assim. Eu não tive a oportunidade de fazer um curso como CR presencial, por exemplo, em que eu fiz o treinamento ali, mas eu estudei com os meus amigos, a gente fazia checklists, usava checklists pré-prontos, assim, para treinar, né? Eu acho que é muito isso de troca dos conhecimentos, né? Você partilhar da sua experiência da preparação com os seus amigos, com pessoas que têm saberes diferentes dos seus, seja pessoas de conteúdos diferentes, né? Eu lembro que eu estudei com pessoas, assim, bem aleatórias na faculdade, que eu não conversava, não era o meu perfil de amigos, entendeu? Não era a minha roda próxima de amigos, mas eles tinham habilidades diferentes, e acho que é muito isso dos transeuntes se encontrando, assim. E eu também estudei com um grupo de amigos para as segundas fases, assim. A gente começou a se preparar cedo para as segundas fases, a gente começou a se preparar ali, acho que era... É porque assim, quando a gente resolveu que a gente queria prestar prova em São Paulo, a gente sabia que as provas que a gente ia fazer teriam segundas fases. Então, era uma coisa que, era certo. A gente sabia, a gente precisa se preparar a prova prática. E a gente via muitos amigos que passavam porque tinham ido bem na segunda fase. E normalmente quem não passava era quem não tinha ido bem na segunda fase. Era impressionante. A gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa. E naquela época não tinha CR, né? Não tinha CR Médio e online, não tinha CR Médio e presencial, não tinha nada, galera. Era tudo mato.
O que a gente tinha? A gente tinha um manual, acho que é do pessoal do HC daqui de São Paulo, que era um monte de checklist, não tinha às vezes nem caso clínico alguns. Nossa Bíblia dos checklists aí, para quem for fazer CR, a Bíblia é linda, a Bíblia é completa, tem tudo que caíram nos últimos anos nas instituições, tem muito checklist, mais de 45, 60 por especialidade, então bate mais de 300. Cara, debriefing teórico. Debriefing na sequência, a gente não tinha isso, a gente tinha um checklistzinho, um mequetrefezinho ali, que era na raça. A gente pegava, lia, beleza, inventei uma coisa aqui, início da estação, aí começava a treinar. A gente intensificou muito esses treinamentos quando a gente se mudou para São Paulo, que no final do ano a gente se mudou para São Paulo, mas fez toda a diferença. Pela troca de conhecimento e pelo gás e a energia e a sinergia nossa ali, sabe? Tá todo mundo com o mesmo objetivo, um cobrando o outro, bora hoje, venho aqui em casa, vamos. Isso fez toda a diferença. Quem dera que a gente tivesse tudo isso organizado dentro de um curso como o CR Med naquela época. Quem dera. Nossa, pai. Essa coisa do gás é muito, muito real, assim, né? Nos últimos meses de preparação, eu acho que a gente se alimenta muito das pessoas que estão ao redor da gente, assim, né? Eu lembro que eu me alimentava, porque energia mesmo a gente não tem mais de nós, assim, né? Então você tem que se alimentar, você tem que achar fontes de prazer, e o estudo para a prova prática traz esse prazer, né? Então, a gente vê, por exemplo, no CR presencial, que é uma coisa incrível, né? Sim. Tipo, você encontrar os professores, né? Os nossos alunos, a gente ter esse contato, dá um gás muito grande, assim. Então, é uma época do ano muito de muito anseio por energia, assim. E tu, Lucas, tu começaste a estudar desde o início do ano, para a segunda fase? Desde o início do ano. O que eu faria, né? O que eu faria se eu fosse um aluno hoje, começando a estudar para a prova? Pessoal, eu acho que assim, você vai ter uma gama de assuntos que o Dani acabou de falar, que vão ser tópicos de destaque dentro do teu curso CR, porque esses assuntos são, estatisticamente falando, aqueles que são mais cobrados e mais possíveis de aparecerem nas tuas segundas fases. Então, na hora que você estiver estudando estes assuntos, inclusive no momento que você está estudando para a tua prova teórica, lendo a tua apostila do extensivo, revendo a sua aula, acho que a ideia, pessoal, é que você comece a pensar assim, como é que eu faria? Vou bolar um roteiro aqui na minha cabeça se eu encontrasse esse caso em uma estação prática. De repente eu chego e o caso é uma pneumonia na infância. Como é que eu faria para abordar essa pneumonia? Como é que eu faria um roteiro de atendimento? Monta isso de maneira estruturada, eu acho que isso é sempre muito válido, né? Montar isso de maneira estruturada, comparar com aquilo que você está recebendo nas aulas do CR, adaptar para o teu modo de atendimento, sempre levando em consideração todas as etapas. Além disso, você vai estudar para a prova multimídia, então você está lá estudando, fazendo teu estudo teórico, de repente você identifica que, essa imagem aqui é uma imagem legal, né? Essa lesão de pele é uma coisa interessante, talvez isso aqui pudesse cair numa prova multimídia. Deixa eu selecionar isso aqui, deixa eu montar um banco de imagens, meu próprio, né? A gente tem esses bancos também no nosso curso, mas monta também o seu banco, vai selecionando dentro do teu estudo teórico aquelas imagens que você olhou e pensou, poxa, isso aqui tem cara de uma prova multimídia, é uma imagem, é uma radiografia, é uma tomografia, é algo clássico. Deixa eu ir selecionando, acumulando, tornando isso sempre de muito fácil acesso para que você esteja sempre revisitando esses temas, essas imagens, esses roteiros. Quanto mais o teu cérebro for entrando em contato com tudo isso, sem sombra de dúvida, no final, isso acaba se tornando sempre muito mais medular e facilmente aplicado nas tuas provas. Vocês vão ver que na prova prática, a gente precisa estar com determinados conceitos medulares, né? Porque a gente fica tão nervoso, a gente às vezes se atrapalha, então estar com esses conceitos medulares vai fazer com que você consiga colocá-los em prática. E nada melhor do que a repetição para a gente conseguir assimilar esse conteúdo e aplicá-lo da maneira correta, né? Lindo. E a gente tem os Atlas Multimídia, né? Dentro do CR Medway, os alunos recebem o Atlas Multimídia, que são as imagens e o diagnóstico, para ser um material de acesso rápido. Quero estudar sobre doença de Crohn.
Lembra, Marcão? Qual é a característica clássica da doença de Crohn? Cobblestones, pedras de encalçamento. Vou lá, tem uma imagem de uma colonoscopia. Na aula multimídia de colonoscopia, vou falar sobre isso, vai ter questãozinha sobre isso associada àquela aula, mas no Atlas vai estar lá fácil, rápido, uma tomografia cheia de pedra em calçamento, uma tomografia não, uma colonoscopia cheia de pedra em calçamento, Crohn. Vi, lembrei, acertei, tá medular, vou gabaritar, vou passar. Essa coisa do reconhecimento do padrão é muito incrível, né? Então, de novo, a gente está falando de primeira fase e estamos falando de segunda fase. E na segunda fase, a multimídia, ela pode aparecer na multimídia clássica e ela pode aparecer na prova de habilidades, né? Perfeito. Então, você está lá na frente de um computador e aparece uma radiografia ou uma colonoscopia e você tem que interpretar aquela colonoscopia, mesmo na questão de OSCE, né? O OSCE, ele tem essa característica peculiar de que você precisa de um soft skill que pontua tanto quanto, ou às vezes até mais, do que o diagnóstico em si, o tratamento, mas o reconhecimento desses padrões do Atlas de multimídia que a gente tem, ele serve muito para esse momento também da prova prática. Até porque, numa prova de habilidades, pode ter imagem. Super. A minha prova, na prova que eu fiz da Unifesp, que eu passei, era um trauma que se chegava em determinado momento, te entregava uma imagem de um FAST em loja hepatorrenal ali. Pô, multimídia. Se eu não soubesse que aquilo era um FAST, um ultrassom ali do fígado que tinha líquido livre, eu não ia falar, bom, o paciente está instável, tem líquido livre, cirurgia. Porque a gente estava estudando para multimídia também. A gente estava fazendo um estudaço, né, que já é outra coisa da medley, né, forte para isso. E a gente fazia uma coisa que falou de olhar a questão e saber, tipo, imagens que podem aparecer, né? Sabe o que a gente fazia? Eu e meus amigos, eu e meu grupo de amigos, a gente olhava as alternativas. Como que deve ser uma imagem disso aqui? Ia lá olhar a imagem. Como que deve ser uma imagem disso aqui? Ia lá olhar a imagem. Eu lembro até hoje que a gente ficou caçando uma imagem de descolamento prematuro de placenta. Porque cai bastante na USP, né? Eu lembro que tinha um monte de questão de descolamento prematuro de placenta. Aí a gente ficou procurando imagem, a gente não achava nada. A gente falava, não deve cair imagem disso. Eu não sei se já caiu imagem disso. Muito difícil cair imagem em si. Mas hoje em dia... tem uma imagem. Tem imagem. Sim. Mas hoje em dia... Mas é difícil de reconhecer alguma coisa, né? E... Principalmente para a prova de R1. Mas hoje em dia... Até a imagem de um intraoperatório está caindo. Muito. Né? Então, se você vê uma alternativa ali, cirurgia de, sei lá, cirurgia de Frank Watterson Goodman, que não existe. Você vai lá, procura no Google, pô, como é que seria uma foto de um intraoperatório disso aqui? Para você ter na mente. Não, e mais que isso, né? Quando você procura de Frankenstein Steiners, né, Messon? Você reconhece, tipo, você aprende a ver inclusive a lateralidade. Pois é. Tipo, que é uma coisa que às vezes você não consegue ter essa noção que você não sabe. Às vezes é uma coisa que você não sabe que você não sabe. Então, na estereoscopia, eu tô olhando o que é a direita e o que é a esquerda. Na laparoscopia, se eu tô olhando para cima, onde está o fígado? Se eu tô olhando para a pelve, qual é o lado direito, qual é o lado esquerdo, né? Momento das especialidades cirúrgicas aqui, Lucas. Não tem problema, eu posso fazer uma também, ó, se é que você quer saber, já caiu numa prova multimídia, 2 glandulinhas, vamos ver se você lembra dessa, 2 glandulinhas necrosadas e um paciente entrando em insuficiência adrenal. Olha a foto de 2 glândulas adrenais e o paciente entrando em insuficiência adrenal. Como é o nome dessa síndrome? Não lembro. É Mas eu sei chamado que da oral. hipoglicemia, hipotensão... Waterhouse Friderichsen. Olha, você vê que é um negócio que você pensa assim, poxa vida, como é que os caras vão cobrar uma síndrome tão teórica dessa em uma prova multimídia? Pô, eles colocaram a foto de 2 adrenais, a fisiopatologia é justamente essa, né? É a necrose das glândulas suprarrenais, eles colocaram uma foto lá para você conseguir identificar que aquilo era uma glândula adrenal que estava necrosada. Você viu? Também usei o meu epônimo. Olha só. Não é só cirurgia e GO que tem epônimo, não. Ô Dan, deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa que a gente recebe muito dos nossos alunos, agora começando o CR, né? Como é que faz para conciliar o CR com os extensivos? Assim, tipo, tô fazendo extensivo São Paulo, tô fazendo extensivo base. Tipo, o CR vai casar? Quanto tempo eu separo para estudar o CR, entendeu? Afinal das contas, né? A gente está falando que sim, você deve começar a estudar.
Exato. Não tem mais tempo. Exato. Acabou o tempo. E é legal, porque quando a gente desenvolveu o CR, a gente se preocupou, cada uma das especialidades, de o conteúdo que vai estar sendo dado no CR ser um conteúdo que já tenha aparecido no extensivo São Paulo. Então, se você aí é aluno Medway, cara, você vai ter essa vantagem de conseguir que os assuntos que você vai estar vendo no CR sirvam até como uma revisão daquilo que você viu no extensivo. Ah, beleza, vai servir como uma revisão, então eu vou gastar menos tempo para entender, porque eu já vi aquilo antes, vai ser um estudo mais fácil. E a gente coloca o CR aos sábados, né? A gente costuma falar que o CR é desenvolvido ao longo do ano no Sabadão dos Conhecimentos. Ou do Conhecimento. Acho que no singular fica melhor, né? Vamos definir então que vai ser Sabadão do Conhecimento. Eu gostei. Fica melhor no singular. singular. Meio místico, assim. Pois é. E é isso, porque as aulas do CR acontecem aos sábados, a gente disponibiliza elas aos sábados, justamente para que os alunos usem aquele período do sábado de manhã para ganhar conhecimento, desenvolver habilidades, ganhar tudo o que eles têm para ganhar relacionado à prova de segunda fase. Então já separa o sábado de manhã. Exato, já separa o sábado de manhã. Ah, mas aí eu vou perder um tempo de revisão, alguma coisa, mas calma. O assunto que você vai estar vendo ali já vai ser um assunto que já apareceu para você. Isso é bem legal, porque isso significa que o CR também é organizado pensando estatisticamente no que é mais relevante aqui para São Paulo. Exato. E é importante a gente salientar que se você não faz o extensivo São Paulo, você faz o extensivo base, ou se você está se preparando de alguma outra forma, é interessante que o curso vai te dar o suporte, vai te dar o apoio para você fazer o seu estudo de segunda fase, independente de onde você esteja se preparando para a primeira fase, né? É bem didático, é muito gostoso dar aula no CR, né? Que a gente faz esse apanhado teórico e aprofunda nas habilidades que são necessárias, seja para multimídia, né? Falar de imagem é sempre muito gostoso, né? Eu também, eu gosto Dentro bastante. das Até falar de habilidades. Começar a aulinha de habilidades ali com uma estação, pô, é bem legal. É bem legal. Você vê... E tem gente que nunca teve contato com um checklist, né, Dan? Então, essa coisa que a gente fala de, vamos treinar, fazer um checklist, ou usar os checklists da Bíblia, se a pessoa nunca teve contato com um checklist, e na aula do CR a gente faz exatamente isso. Tem a estação, a gente faz o debriefing teórico, e aí a gente acompanha o checklist, o que aquela simulação trouxe de checklist esperado, né? Legal. É assim, checklist é o que faz pontuar numa prova de segunda fase de habilidades, né? É o que é. Sim. Não tem muito o que fugir disso. Então, se você não estiver conseguindo se adequar, você precisa entender que aquele tem que ser o foco do seu direcionamento ali para perceber como usar o checklist ao seu favor. E a gente, acho que foi tu, Lucas, que falaste de deixar tudo medular, né? Uhum. E é isso. Você pontua mais no checklist se as informações de um caso clínico estão medulares. Eu estava falando de ser medular com relação à imagem, mas isso se aplica também a checklist. Sim. Porque você estrutura na sua cabeça anamnese, qual que é o provável diagnóstico, desse diagnóstico qual o caminho que eu tenho que seguir, e às vezes na prova prática o diagnóstico fala um caminho, mas não é o caminho que a estação quer que eu vá. E aí você tem que tentar. Tentei o primeiro, não deu certo, a estação não andou, vou para o segundo. Não deu certo, a estação não andou, vou para o terceiro, e aí consigo desenvolver a estação no caminho que a banca quer que eu vá. Então não é um gingado, né? Exato. É ir sentindo como você vai pontuando, se a estação vai progredindo. E não é incomum a gente chegar, não sei se isso aconteceu com vocês, a gente chegar no final da prova, no final da estação, e perguntar, e aí, acabou? O cara, não, acabou. Porque você nem sabe se acabou, porque daria para continuar com alguma coisinha ali. Será que vai precisar de orientação para casa? Será que vai precisar cuidar da criança? A estação de maus tratos sempre tem isso, né? Sim. Orientar os pais e tudo mais. Os pais não, né? Geralmente é a mãe que está junto na consulta, que é um clássico. Eu acho que um ponto que seria importante a gente trazer também, não sei se o final, mas sei lá, um ponto legal da gente trazer, a gente está falando de vários preparos, né? Então a gente falou sobre preparo para a prova prática de residência.
Mas, pessoal, o curso prático, ele também te traz um preparo legal para a tua vida prática, né? Então, às vezes a gente pensa assim, pô, eu estou fazendo, sei lá, extensivo base, ainda estou no meu primeiro ano de preparo, no que isso vai me trazer de benefício hoje? Isso vai te trazer muito benefício para a tua prova prática também, mas não se esqueça que o curso prático também é para a tua vida prática. Um curso que vai funcionar para que você consiga ver os temas de uma maneira um pouco mais prática, como é que aquilo que eu vi na teoria vai ser aplicado no dia a dia e como que eu conseguiria desenvolver isso frente a um paciente, né? Eu acho que esse valor do curso prático também é bem interessante para você que está na dúvida e que às vezes pensa que isso não vai ter utilidade para você no teu momento agora. Sempre tem. O saber não ocupa lugar, saudosa vovó. Então é isso. A gente precisa acumular esse conhecimento o quanto antes para que você consiga desenvolvê-lo na tua prova prática, na tua vida, onde quer que seja, né? Perfeito. E eu estava pensando aqui nos temas do CR, que são exatamente isso. São temas que vão servir para a vida, né? Na cirurgia a gente tem um que se chama Conduzindo um Abdômen Agudo. Cara, qualquer médico, quando se formar, vai dar aquele plantãozinho maroto que vai ter que conduzir um abdômen agudo. A gente tem o por trás do ATLS. Cara, eventualmente você vai dar um plantão num lugar onde não tem cirurgião, vai chegar alguma coisa de ATLS, de trauma, para você atender. Isso eu estou falando da cirurgia porque é o que eu sei, né? Mas tem isso na pediatria e na GO também, e na clínica, né? Na clínica tem uma estação de sífilis, né? Então, cara, você tem que saber. E não tem um jeito melhor de você gravar uma informação do que colocando afeto nessa informação, né? Eu aprendo muito por afeto, assim. Então, um caso clínico que você vê numa estação, por exemplo, ou mesmo você lê no checklist, você traz aquilo para sua realidade, isso gera em você um vínculo afetivo com aquele assunto. Então, eu lembro até hoje das estações práticas que eu fiz nas minhas provas de residência. A gente lembra, porque foi traumático. Exato. Então, não sei se foi traumático do ponto de vista ruim, mas eles impactam Ele tirou você. 10 em tudo. Desculpa, né? Desculpa Não, aí, hein, Marcão? Mas brincadeira. Mas, assim, eu lembro muito dessas coisas e eu lembro de casos clínicos que eu estudei ao longo da minha preparação, que não eram necessariamente casos clínicos reais, mas a partir do momento que você coloca a informação do saber, tipo estática fetal, mecanismo de parto, que é um negócio meio abstrato, e aí você vê aquilo acontecendo, você vê um boneco, você vê alguma coisa girando e se insinuando numa bacia, fica um negócio incrível, entendeu? Então você consegue ter um recordatório muito mais fácil. Então, acho que o conhecimento, além de não ocupar espaço, ele precisa muito desse vínculo afetivo com a gente, sabe? Apesar de ultrapassado, né? Por muito tempo, o ensino da medicina foi baseado no ver fazer ensinar né? Sim. E quando você está fazendo, ensinando ali, você aprende demais. Você aprende demais. Nós três que somos professores, tenho certeza absoluta que... Exato. Que no fim do dia, nada mais é do que cada um em casa pode ser quando formam grupos de estudos. Né? A gente vai falar sobre isso na live do CR, a gente vai falar sobre isso várias vezes ao longo do ano, que grupos de estudo faz a diferença. Faz. E é exatamente isso, porque um ensina o outro, fixa o conteúdo de forma muito mais intensa e consegue carregar esse conteúdo por mais tempo, né? Fica na mente. Quantos anos? Não precisa revelar a idade, desculpa. Nossa, não faz tanto tempo. Não faz? Foi fim de 2015. Faz um tempinho. 15 para 16. Imagina, foi ontem. Tem um tempinho, quase 10 anos. Exato. Gente, imagina. Quase 10. Quase 10. Eu diria quase 5. Ainda bem que está todo mundo mais perto dos 30 do que dos 40 ainda, né? Sim. Ainda bem. Ainda bem. Bom, para a gente encerrar, eu queria falar com vocês sobre como vocês acham que cada um desses alunos deve fazer para, sei lá, tomar essa decisão. Tipo, o que tem que ter na minha mente para eu tomar a decisão de que agora é o momento para prestar a prova de segunda fase? Olha, para começar a se preparar para esse Pra curso, começar, né? eu falei Pra se prestar, preparar, né? Mas não vai ter pra prova começar. agora. Para começar a se Quero preparar. prestar hoje. O pessoal, é assim, o que você deve ter na tua cabeça é que esse estudo não será em vão.
né? Então, se está longe ou perto da tua prova, se você pensa em prestar prova, pense em prestar uma instituição em que tem a prova prática ou não, independente do que vai acontecer daqui para frente, esse estudo vai ser útil para você, na tua prova teórica ou na tua vida prática, né? Então, a mensagem que fica é a seguinte: não dá para você se preparar apenas para uma prova, independente de quanto tempo falte para você prestá-la, né? Você precisa casar esse estudo, você precisa fazer esse estudo combinado para que a tua chance de êxito seja maior, né? Então, tenha isso em mente, de que todos os assuntos serão sempre utilizados nas duas fases e que a chance de você conseguir a tua aprovação é muito maior se você, desde o início, for se preparando das duas formas, né, para as duas provas. Eu me lembro que falavam muito para mim, quando eu estava na residência, assim, olha, começa a montar o seu Instagram profissional desde o começo para que você tenha mais tempo de conseguir publicações e visualizações, para que quando você já esteja aí finalizada a tua formação, você consiga ter mais sucesso, mais êxito aí no seu consultório, por exemplo. E eu pensava assim, poxa vida, mas eu estou me preocupando com um negócio que vai acontecer daqui 2, 3 anos, será que eu preciso me preocupar com isso já? Então, precisava, viu? E foi importante ter investido nisso logo no começo, porque tudo na vida da gente requer tempo, tempo de preparo, de amadurecimento, paciência, é uma construção. Você tem que sempre levar em conta a ideia do maratonista. A gente está começando uma maratona e para a gente conseguir chegar ao final, a gente tem que estar muito bem preparado. Então, esse preparo começa já, nunca será em vão e a tua chance de obter melhores resultados vai ser muito maior se você começar o teu estudo desde o começo. Fechou? Lindo demais. Quer complementar? Nossa, acho que eu fui contemplado absolutamente. A história da maratona acho que é bem real, assim, né? A gente tem que... E tem uma coisa que eu sempre falo, agora é o meu ditado popular, né? Só nasce grande filhote de monstro, né? Então, Só nasce grande filhote quem de monstro. que tá grande agora no começo do ano? A nossa ansiedade, o nosso medo, as nossas preocupações, a nossa indecisão mesmo, né? E quem que vai ficar grande até o final do ano? O nosso conhecimento, a nossa confiança, as nossas habilidades. Então, para ficar grande, tem que ficar grande. Tem que estudar, né? Exato. No fim do dia, se a gente quer conhecer. E a gente já deu o bizu aqui do sábado de manhã. Acho que Sabadão essa dica é do conhecimento. muito É valiosa, o sábado do conhecimento. Que é assim que vai ser no CR. É assim que a gente vai se desenvolvendo. Para quem estiver no online, todo sábado de manhã. Para quem for pegar o online, vai ter todo sábado de manhã e a turma que escolher para o presencial, para a gente estar junto, treinando a realidade, o dia da prova, trazendo uma simulação que um dia foi uma simulação só para treinar para a prova de habilidade, né? Hoje em dia é muito mais do que isso, é um encontro, é um ganho de conhecimento, um ganho de amizade. Quantas pessoas não fazem amizade lá, né? Então, CR presencial tem meu coração todinho. Esse é gostoso demais. Lindo, muito bom. Então é isso. Em resumo, para a gente finalizar, vocês me corrijam se eu estiver falando alguma besteira, a gente conversou que sim, vale a pena começar a estudar o quanto antes, porque todo conhecimento é válido, conhecimento não ocupa lugar. Se 2 andarilhos trocarem conhecimentos, cada um sai com 2, e só nasce grande filhote de monstro, né? Esses foram os ensinamentos. Então, já dá para fazer umas camisetas, né? Exato, exato. Lindo demais. Todo mundo junto com a gente na nossa live aí do CR Med Presencial, que acontece no dia 26 de fevereiro. A gente vai ter a nossa live de lançamento. Vai ser sensacional, vai ter um monte de novidade. Mas antes disso, a gente tem uma prova... Concurso de bolsas. Quase que foge. Exato. A gente tem um concurso de bolsas que vai acontecer aí no dia 25 de fevereiro, um dia antes do lançamento. Para quem quiser concorrer à bolsa, já garantir um descontozinho no bolso e vir com a gente para o CR Medway, que vai fazer toda a diferença na preparação de cada um de vocês. Beleza? É isso. É isso, pessoal. Um beijo.
e Foi um até a prazer, próxima. gente. Valeu, Até pessoal. mais. Até mais. Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.